Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de hoje. Olha aqui, eu ainda estou com um probleminha de vez em quando no meu aplicativo, que eu gravo e vocês me visualizam, mas de vez em quando ele dá uma travada, aí eu tenho que gravar com o celular mesmo aqui na mão. Então, estamos com o nosso livro de língua portuguesa, certo? E aí, nós vamos para a página 40, onde tem assim, assistir, vale a pena assistir. Essa unidade aqui, a unidade 2, ela vai falar sobre resenhas de filmes. E o que é uma resenha? Resenha é quando eu escrevo, faço um resumo de algo que eu li, que eu assisti, que eu presenciei, certo? Isso é uma resenha, certo? É fazer um resumo do que aconteceu. E aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre resenhas de filmes, ou seja, a pessoa assiste um filme e resume, sintetiza, certo? O que ela viu. Vai falar sobre os principais personagens, sobre os protagonistas do filme, os antagonistas do filme, certo? E aqui são filmes que vocês com certeza já assistiram. Com certeza vocês já assistiram esses filmes que estão aqui no livro de vocês e vocês vão gostar bastante. Inclusive, eu mandei na semana passada, acredito que foi na sexta-feira, eu mandei um arquivo que tinha o link de vários filmes que vocês poderiam assistir no YouTube. Eu vou pegar e vou mandar novamente hoje para vocês, que aí vocês podem no final de semana assistir no horário que vocês puderem, certo? Os filmes que tem lá naquele arquivo, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui, o nosso primeiro filme, certo? A primeira resenha. Na página 42 tem assim. Eu vou lendo e vou explicando para vocês, certo? Aqui está escrito no Jornal de Brasília. Vamos lá. Leia a resenha do filme Carros 3, publicado em um jornal impresso. Gente, por que ele explica aqui jornal impresso? Porque hoje, com a internet, nós temos jornais que você pode ler pelo celular. Então, não são jornais impressos, certo? São digitais, arquivos digitais. Mas aqui, ele tem a sua forma impressa. Então, vamos lá. Olha aqui. Aposentadoria à vista ou não? Relâmpago McQueen precisa passar por jornada de autoconhecimento em terceiro filme da franquia. Quem foi que fez essa resenha? Mariana Galeano, especial para o Jornal de Brasília. Certo? Quem é Mariana Galeano? Mariana Galeano é uma jornalista. Muitas vezes, a maioria das vezes, em jornais e revistas, e até também em editoriais na internet, quem sempre escreve são jornalistas, certo? A profissão deles permite que eles façam resenhas, certo? Escritores também fazem resenhas, quer dizer, todo mundo pode fazer uma resenha de um filme, basta apenas assistir esse filme e aí descrever como foi esse filme, certo? Então, aqui, nesse texto específico, foi essa jornalista Marina Galeano, que escreveu, certo? Então, vamos lá o texto que ela fez, a resenha que ela fez. 6 anos depois, Relâmpago McQueen, gente, eu sei ler esse nome porque, assim, meu filho adorava Relâmpago McQueen, adorava o filme Carros. Gente, eu passei acho que uns 5 anos da minha vida só assistindo Relâmpago McQueen. E com certeza vocês assistiram muito também Relâmpago McQueen. Eu vou até depois ver se eu acho o carro que ele tem aqui, que ele ganhou de presente. 6 anos depois, Relâmpago McQueen está de volta aos cinemas para se redimir do fiasco de Carros 2, de 2011. O segundo filme da franquia foi sofrível. Overdose de ação, um amontoado de personagens, tramas banais que se embolavam, exceto pelo capricho técnico característico das animações da Pixar. Nada se salvava ali,
Mas agora a história é outra. Aliás, agora existe uma boa história. Ameaçado por uma nova geração de corredores, McQueen se vê mergulhado numa crise existencial sem precedentes em Carros 3. O astro da Copa Pistão já não é imbatível. A bola da vez tem nome e sobrenome: o potente Jackson Sturm, novato high-tech, que faz qualquer adversário comer poeira. E qual caminho seguir diante de um cenário tão adverso? Pendurar as calotas e se contentar com as lembranças de um passado vitorioso? Ou provar para o mundo e para si mesmo que é possível competir com os avanços da tecnologia? No melhor estilo Rocky Balboa, o herói vermelho de 4 rodas não joga toalha. Pelo contrário, treina como nunca e revisita os ensinamentos do seu mentor e ex-técnico Doc Hudson, a eterna lenda das pistas. Nessa jornada de autoconhecimento, McQueen conta também com o incentivo do fiel e sempre engraçado amigo Matt e com a ajuda questionável da jovem treinadora Cruz Ramírez. Emoldurado por uma estética ainda mais apurada e cenários quase reais, Carros 3 aponta numa narrativa madura que consegue equilibrar humor, ação e emoção. É possível se comover com o drama de um relâmpago à beira da aposentadoria. Uma proposta bastante semelhante à de filmes sobre ídolos do esporte em final de carreira. Porém, a diferença e o maior acerto é o roteiro da animação. Escolhe um desfecho menos óbvio, foge do clichê que impregna uma boa parte das histórias do gênero. Embora não alcance o patamar dos grandes sucessos da Pixar, como Toy Story e Procurando Nemo, a terceira sequência de Carros fica muitas voltas à frente das anteriores. McQueen, de fato, faz as pazes com o público. A dúvida é se, tal qual na ficção, ele vai saber a hora de parar, o que parece improvável, considerando que os 2 primeiros filmes da franquia arrecadaram $1 bilhão no mundo inteiro. Não será surpresa alguma se Relâmpago McQueen resolver dar as caras pela 4ª vez. Aqui, uma ilustração, do amigo Matt, de McQueen e da sua amiga e treinadora Cruz Ramírez. E aqui a foto, certo, de McQueen correndo com o seu concorrente, né? Olha aqui, um carro bonitão, né? Novo. E McQueen já mais velhinho. Então, vocês com certeza já assistiram o filme Relâmpago McQueen, ou Carros, na verdade, né? O título do filme, na verdade, é Carros. Aí vem Carros, Carros 2 e agora Carros 3, né? Então, é uma trilogia, foi uma trilogia. Mas aí, o que é interessante é que essa jornalista, ela fala o seguinte, que Carros 2 foi um fiasco. O que é fiasco? Fiasco significa fracasso, olha aqui, olha. Para se redimir no fiasco de Carros 2, certo? É um fracasso, o filme foi ruim. Eles não acharam bom o filme do ponto de vista, certo, de críticos de filme. Talvez pra gente que não entenda de produção de filme, que não entenda de técnicas de realização de filme, talvez a gente tenha achado bom o filme, certo? Talvez vocês tenham achado bom o filme, mas os críticos de cinema não acharam o filme bom. Eles acharam que o filme foi um fracasso, poucas pessoas assistiram nos cinemas, certo? Por quê? Porque o filme não tinha uma história muito boa, né? Não tinha, apesar de ter um desenho muito bom, mas ele não tinha uma história muito boa. Então, essa jornalista, ela disse que Carros 3 veio com uma história melhor e veio acabando com, vamos voltar aqui, olha, acabando com o clichê
desses filmes que falam dos esportistas, né, que estão acabando a carreira, que estão se aposentando. Como ela fala aqui, olha aqui, ó. Ameaçado por uma nova geração de corredores, McQueen se vê mergulhado numa crise existencial sem precedentes em Carros 3. O astro da Copa Pistão já não é mais imbatível. Gente, quem assistiu Carros 1, certo? Vê que ele era aquele famoso, né, que fazia aquela palavrinhazinha cachau, né, que ele se achava, e ele, né, foi para aquela cidadezinha lá do interior. Eu assisti o filme várias vezes, viu? Que ia naquele cidadezinha lá da Rota 66, e aí ele ajudou os amigos ajudaram ele a participar da Copa Pistão, e ele ganhou, inclusive, daquele carro lá verde, antigo, que depois acabou se tornando amigo dele, né? Então, é interessante que ele era bem forte, bem famoso, quando era mais jovem, mas aí passou o tempo e ele percebeu que os carros mais novos eram, como aqui diz no texto, né? High-tech. Gente, o que é high-tech? High-tech é tecnologia nova, significa uma coisa nova. Hoje nós estamos estudando como? Estamos estudando, utilizando o quê? O celular, assistindo pelo YouTube. Eu estou gravando aqui pelo celular, às vezes eu gravo por outros aplicativos. E aí o que acontece? É uma tecnologia, certo? É uma coisa high-tech. A gente deixou de estudar usando o quadro, usando lá o pincel, vocês sentados na cadeira, na escola me ouvindo, e agora vocês estão me ouvindo através do quê? Da internet. Então, isso é uma coisa high-tech, isso é tecnologia. Então, ele se viu agora, certo? Com um concorrente, com uma pessoa que poderia ganhar ele. Por quê? Porque era mais novo, tinha uma tecnologia melhor, e aí, como era o nome dele? Jackson Sturmer, certo? E aí, ele se encontra em um cenário adverso. O que é adverso? É dificuldade, certo? É uma coisa que você tem que lutar para conseguir. Então, o Relâmpago McQueen, ele estava agora num cenário complicado. Pendurar as calotas. O que é calota? Quem sabe o que é calota? Calota é aquela partezinha de fora da roda do carro, certo? Que ela é colocada para esconder os parafusos que seguram a roda do carro, certo? Aí tem vários modelos, né, para ficar bonito. E quando ele fala pendurar as calotas, a gente lembra do que a gente estudou na aula passada de português sobre as expressões populares, certo? Que a gente falou naquela frase pendurar as chuteiras. E eu coloquei lá que pendurar as chuteiras significa o quê? Se aposentar. Aqui, como ele é um carro, não usa sapato, não usa chuteira, mas tem as calotas que representam, né, seus sapatos. E aí, pendurar as calotas significa o quê? Se aposentar. Será que era a hora do McQueen se aposentar? Como é que ele consegue competir com esses avanços da tecnologia? Ele não era tecnológico, como os outros carros agora. Na época que ele era mais jovem, ele era o melhor. Mas será que ele conseguia ser o melhor? Aí aqui no texto vinha assim, ela fala, no melhor estilo Rocky Balboa, o herói vermelho de 4 rodas não joga a toalha. Gente, vocês que são criança, com certeza não sabem quem é Rocky Balboa. Ela usou essa ilustração, a jornalista Marina Galeano, com certeza ela tem mais de 30 anos. Rocky Balboa é um personagem do filme Rocky, certo? Que é um pugilista, um lutador de boxe, certo? Que depois de muito tempo ele volta a lutar, mesmo depois de alguns fracassos, ele volta a lutar, certo? Ele treina, vence todas as dificuldades e consegue ser um vitorioso. E depois tem novamente um retorno dele, certo? Já mais velho. E aí mostra o quê? Que ele não joga a toalha. Não jogar a toalha significa não desistir, certo? Então, aí ele treina, né? McQueen treina, volta para poder correr, competir, certo? E lá ele tá com o seu amigo inseparavelmente. Quem lembra lá desse carrinho que ficava o quê?
tentando ajudar esse colega, fazendo de tudo para ajudar ele. Era um amigo hilário, né? Às vezes muito bobo, mas sempre estava ao lado de McQueen. E ele continua ao lado de McQueen. Mas a jornalista diz que esse filme ele sai do clichê. O que é clichê? Clichê é aquela coisa comum que todo mundo já sabe que vai acontecer. Todo mundo já sabe que o herói do filme vai ganhar, que o vilão vai acabar, vai ser preso, vai ser destruído. Todo filme a gente já sabe isso. O herói ganha e o vilão perde, certo? Mas nesse filme ela diz que ele foge do clichê e tem um desfecho menos óbvio, certo? Então a gente pode imaginar que Relâmpago McQueen ele não vai vencer. Talvez ele não vença a corrida. Talvez ele tenha só forças para competir, para participar da corrida, mas não para vencer, certo? Então vamos lá. Aí ela, no finalzinho ela fala: a dúvida é se, tal qual na ficção, ele vai saber a hora certa de parar, o que parece improvável, considerando que os 2 filmes da franquia arrecadaram $1 bilhão no mundo inteiro. Não será surpresa alguma se Relâmpago McQueen resolver dar as caras pela 4ª vez. Aqui ela faz uma ligação entre o personagem Relâmpago McQueen, que soube a hora de parar. Então talvez a gente já perceba que esse filme ele fala que McQueen vai parar de correr. E pergunta, será que os produtores, será que quem criou o filme já vai saber que esse filme já deu, só fica no 3º, ou vai ter uma 4ª produção, vai ter Carros 4? Ela fica nessa dúvida, que talvez, já que arrecadou muito dinheiro nas 3 primeiras produções, de repente tenha Carros 4. Então vamos lá responder as perguntas do nosso texto. Então vamos lá. 2. Qual é o assunto da resenha que você leu? Olha aqui. O assunto é o filme Carros 3. Quem escreveu a resenha? Marina Galiano. Onde a resenha foi publicada? Jornal de Brasília. A leitura da resenha despertou em você a vontade de ver o filme? Por quê? Será que depois que você leu essa resenha, será que deu vontade de você ver o filme Carros 3? Eu fiquei curiosa, né? Eu não assisti Carros 3, certo? Eu só assisti 1 e o 2 e aquele Aviões, né? Que é tentando lembrar, né? Carros. Mas eu não assisti Carros 3. Então deu realmente uma curiosidadezinha em mim, não sei em vocês, certo? 3º, o nome do protagonista, ou seja, o personagem principal do filme é Relâmpago McQueen. Gente, protagonistas, na maioria das vezes, é o herói do filme, certo? O personagem principal, o herói do filme é o protagonista. E o nome do antagonista, ou seja, o personagem adversário do protagonista, Jackson Sturm. Gente, antagonista é aquele que é oposto ao protagonista. Muitas vezes não é o vilão, certo? Ele não é vilão do filme, mas ele tem ideias diferentes ou opostas do protagonista, do personagem principal, certo? 4. Gente, minha mão tá tremendo. Peraí, tá? Marque as alternativas adequadas. Na resenha há um subtítulo e a função dele é informar a data de estreia do filme, explicar de forma resumida a história do filme ou informar quem são os personagens do filme. O subtítulo, na verdade, tem a função de explicar de forma resumida o enredo da história. Quando a gente já lê o subtítulo, a gente já sabe ou já imagina o que ele vai falar. Letra B. O problema que o personagem principal precisa enfrentar é não conseguir treinar como antes, provar que os avanços da tecnologia não ajudam na corrida, ou vencer a corrida competindo com os modelos de carros mais novos. O principal problema de McQueen é vencer a corrida, certo? Porque ele está competindo com carros que têm uma tecnologia melhor que a dele. 5. Carros 3 faz parte de uma sequência de filmes? Copie um trecho da resenha que confirma a sua resposta. Sim.
Aqui é um trecho do que Marina Galeano escreveu. 6 anos depois, Relâmpago McQueen está de volta aos cinemas. O segundo filme da franquia foi sofrível. A terceira sequência de carros fica muitas voltas à frente dos anteriores. É isso aqui que vocês vão escrever, certo? Questão de número 6. O título passa a ideia de uma incerteza. Qual é ela? Se o filme Carros será ou não o último filme da sequência, como eu coloquei lá para vocês. Ela deixou no ar uma dúvida, mesmo sem colocar interrogação, ela deixou uma dúvida. Será que os produtores da sequência de Carros vão fazer um novo filme ou não? B. A resenha conta qual é o desfecho da história. Por quê? Para você, isso acontece? Vamos lá. Ela não fala isso. Veja que ela deixa uma dúvida. A função dela é despertar o interesse dos leitores em assistir o filme. Assim, se ela revela o final do filme, tiraria a curiosidade em assistir. Vocês viram que eu falei que eu fiquei curiosa de assistir esse filme. Eu não assisti, mas eu fiquei curiosa. Será que McQueen vence? Porque ela deixa dúvida. Ela não diz certeza se ele vence, certo? 7. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A resenha costuma ser ilustrada com imagens do filme que tratam, sim. Resenha de filme trata. E a deles, você viu que tinha lá, né? Então é verdadeiro. As imagens da resenha devem mostrar o final do filme? Falso, porque senão ninguém vai assistir o filme. Se eu der um spoiler, como o povo chama, né? Quem é que vai assistir o filme? As imagens que aparecem em resenhas contribuem para despertar no leitor a curiosidade em assistir o filme? Sim. Já que ele não mostra o final do filme, a gente fica curioso em saber como é que vai ser o filme, né? 8. O autor da resenha das críticas de filmes, além de falar do filme de forma resumida, apresenta ao leitor comentários e às vezes até uma avaliação. Sublinhe na resenha os trechos em que ele apresenta as impressões do resenhista sobre o filme. Certo? Olha aqui. É nessa parte aqui, ó. Embora não alcance o patamar dos grandes sucessos da Pixar, como Toy Story e Procurando Nemo, a terceira sequência de Carros fica muitas voltas à frente das anteriores. McQueen, de fato, faz as pazes com o público, certo? 9. Leia um trecho da resenha, observando a expressão em destaque. E qual caminho seguir diante de um cenário tão adverso? Pendurar as calotas e se contentar com as lembranças de um passado vitorioso? Ou provar para o mundo e para si mesmo que é possível competir com os avanços da tecnologia? Letra A. Essa expressão lembra outro muito popular. Qual é ela? E o que ela significa? Como eu já falei, pendurar as chuteiras, que significa se aposentar, parar de realizar as atividades. B. Explica o motivo do uso da palavra calotas em vez da expressão original. Gente, calotas, como eu falei para vocês, é aquela parte da roda do carro, certo? E como ele é um carro, a gente tem que falar expressões de peças de carro, certo? Agora vamos a um outro filme que com certeza vocês já assistiram, Madagascar, certo?